Boa noite, pessoal. O assunto talvez não seja muito atrativo em função do que é exatamente porque ele incomoda. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi quando eu ainda tinha 15 anos de idade, quando eu ganhei minha primeira moto, e que o instrutor de pilotagem de segurança naquela época falava que, para a gente nunca esquecer, que quando a gente saía de moto, a gente saía de casa, né? Ou seja, que a gente não estava numa extensão do nosso quintal e que ainda por cima a gente tinha que imaginar que a gente era invisível, né? Que ninguém via a gente, né? E que quando via, estava querendo pegar. Quando alguém te enxergava, porque queria te pegar. Então, era uma pilotagem que ele chamava pilotagem na defensiva, esperando o ataque. Não era uma defensiva no sentido de segurança em si, né? Então, saía meio que na paranoia. E naquela mesma época, tinha vindo um engenheiro de segurança francês, de segurança de trânsito, avaliar o que acontecia no trânsito do Brasil. Isso foi em 1976, 78, há muito tempo atrás, né? Não existia lei no Brasil, né? Em termos de trânsito não existia, né? Era um caos total, né? E ele falava que o principal problema do trânsito no Brasil eram os carros parados, não eram os carros andando. Tinha muita via obstruída. Eu acredito que naquela época não havia controle de estacionamento. Acho que naquela época não existia nem a CET ainda, né? Devia existir só, sei lá o que existia, a polícia militar, que era a guarda de trânsito, né? Vamos dizer assim. Então parava-se em qualquer lugar. Depois que começou a vir aquele Zona Azul, depois começou a vir o CET, começou a se organizar, e a gente começou a ter algum pouco de organização. E aí ficou um conceito muito interessante que ele passou na cabeça, que está na minha cabeça desde aquela época. O nome dele era Pinheiro, era o que dava instrução para a gente lá na antiga Fórmula G, que nem existe mais lá na zona oeste de São Paulo, né? Ele falava que no Brasil não tinha acidente, só tinha desastre. Porque o acidente é uma coisa que é inevitável. Porque ele falava assim, por que você usa o capacete? Porque você nunca sabe quando vai acontecer o acidente. Desastre você pode evitar, acidente não dá. E o desastre você evita, né? Sabendo pilotar, como ele falou, né? Respeitando as regras, né? E cuidando da manutenção da moto. Que é o que a gente fala em direito, né? Você pode ter culpa de algum desastre por imperícia, por não saber dirigir, pilotar a motocicleta, por imprudência, né, no sentido de você não respeitar as regras de trânsito, ou por negligência, na qual você não cuidou da mecânica da sua motocicleta, ela vai falhar e você causou um desastre, né, vamos dizer assim. Então, é nesse conteúdo que eu achei muito interessante, que só quem tinha moto tinha essas aulas. Ninguém tinha essas aulas. Então, eu achava, puxa, mas seria muito interessante que muitas mais pessoas pudessem ter. Então, eu fiz questão de, se não viesse ninguém, eu ia gravar essa palestra para colocar na internet, porque eu acho muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento, tá? Até porque hoje em dia o pessoal fala, seja gentil no trânsito. Eu não acho certo isso. Trânsito não é lugar de gentileza. Trânsito é lugar de regras. Porque tem muita gente que é capaz de parar no meio da rua para dar uma gentileza porque a moça é bonita, né? E para o trânsito inteiro, causa um monte de desastre por uma gentileza. Então, ser gentil seja apenas educado, respeite as regras, que nós vamos ver aqui os detalhes sobre elas, né? Algumas estatísticas que é interessante, né, para a gente poder se situar, né? Então, olha, nós estávamos falando de 1970, década de 70, 80, certo? Nós já estamos em 2020, tá? A ONU diz que até 2020 mais de 2 milhões de mortes no trânsito por ano vão acontecer no mundo todo. 2 milhões é muita gente, não é? E a gente não faz conta disso, né? 500 milhões de pessoas por ano têm suas vidas modificadas por ferimentos incuráveis, que é sequela de acidente, né? É muita gente, né? No Brasil, é o 4º país com maior índice de desastres de trânsito, mais de 500 mil de vítimas por ano, mais de 5 estádios do Maracanã.
Então você já pensou se você pudesse reunir as pessoas? Você ainda tem que revezar, né? Porque só tinha que colocar um estágio, mandar a pessoa embora, colocar outro estágio, cheio de pessoas, é muitas pessoas, né? Uma pessoa fica inválida por minuto e uma pessoa morre a cada 12 minutos. Então no final dessa palestra vão ter morrido pelo menos umas 5 pessoas, não é? É muito interessante, né, o que está acontecendo lá. 60 bilhões de reais gastos por ano com desastres de trânsito, segundo esse instituto aqui de pesquisa, né? E aí o pessoal pergunta, né, não tem investimento nisso? Tem. Não se faz programas? Faz, né? Não tem sinalização, não tem escolas? Tem. E mesmo assim continua acontecendo. Então o problema não é dos automóveis, que estão muito melhores, muito mais seguros. O problema não são das ruas, certo? Porque elas estão muito bem aparelhadas, vamos dizer assim. O problema é quem conduz, é o condutor mesmo. Por isso que eu falei, as neuroses de trânsito, né? A gente leva para o volante problemas pessoais e acaba causando desastres, né? Bom, eu estava falando, qual é a diferença entre acidente e desastre, né? Então, acidentes são imprevisíveis. Isso é um conceito que a gente tira das comissões internas de prevenção de acidentes que tem nas empresas, né? Ou seja, por que se usa o EPI, que é o equipamento de proteção individual? Porque você nunca sabe quando vai acontecer o acidente, né? Então, por exemplo, ninguém conseguiu prever que uma corrente de um engaste estava trincada. E bem na hora que foi carregar o peso, ela rompeu. Não tem como prever isso, tá? Tem como eu propor uma manutenção, né? Mas aí você está no intervalo da manutenção, né? A gente também não sabe. Como faz, por exemplo, em trens, que eu acho que não faz, no Brasil acho que não se faz isso, acho que nem no metrô. Se eu estiver errado, me corrija. Mas em países onde o trem é um transporte importante, a não sei cada quantos 1000 quilômetros, eles tiram raio-x das rodas para ver se tem fissuras. Se tiver, eles já trocam a roda, que é de ferro, né? Então isso é manutenção preventiva. Então, olha, nós não podemos prever o acidente, podemos apenas prevenir os seus resultados nefastos, ou seja, usando equipamento de proteção individual, né? Desastre não. Os desastres eles são causados por ações deliberadas, né? Não é imprevisível, tá? Eu fiz e acabou, e aconteceu. Então a gente fala que sempre tem um culpado, e o culpado não é o automóvel, o culpado não é a rua, né? O culpado é o condutor, tá? E sendo culpa, mas existe hoje um conceito que eles chamam de dolo eventual, né? Que é muito interessante isso que aconteceu isso com a questão de quem dirige alcoolizado, né? Então o dolo eventual, que significa o seguinte, as pessoas falavam, ele atropelou alguém e matou, foi acidente. Não foi. Foi um desastre com homicídio doloso, não foi culposo. Porque o cara, quando ele falou assim, não, eu vou beber, mas eu vou dirigir, ele sabia que existia um risco. Do mesmo jeito que eu fosse um perito em armas, e eu pegasse aqui, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, vou dar um tiro no pé daquela mesa lá, eu sei que o tiro pode ricochetear e pode ter coisas, eu sei, mas eu vou fazer do mesmo jeito, certo? E eu posso fazer no sentido assim, que se dane se acontecer alguma coisa, ou então eu posso falar, eu faço sem intenção nenhuma e danou-se, pegou em alguém, né? Então quando o cara bebe, ou ele está no dane-se, ou ele vai estar no danou-se, né? Quando ele perceber que ele fez. Isso que é o tal do dolo eventual, quando eu podia ter, por saber das riscos, mesmo assim eu fiz. Então você assumiu, então se você assumiu, você fez querendo, né? É eventual, tá? E olha lá, 90% de todos os acidentes de trânsito são causados por imperícia, ou por imprudência, ou por negligência dos envolvidos. 90%. 10% que você vai olhar o que aconteceu são desastres, como dizer assim, que pode ser chamado de acidente, mas aí ainda vai existir essa questão do que eu poderia ter evitado, vamos dizer assim, né? Ou ter mais cautela, né? Então, como se prevenir das sequelas de um acidente imprevisível? Então, lembrando que acidente é imprevisível, desastre é causado, certo? Então, olha, a primeira observação das regras estabelecidas por estudiosos do trânsito. Então, quando a gente fala assim, mas dá para virar aqui,
Porque a gente fala assim, mas por que tem essa placa aqui? Tem, porque alguém estudou, e eu falo isso não por experiência própria, mas por uma experiência minha de conhecer um dos engenheiros de trânsito da CT. E ele é do tipo que vai assim, se alguém fala assim, tem um cruzamento que ninguém resolve, questão de sinal, é ele que vai lá pessoalmente, ele fica olhando o que acontece, monta na cabeça dele um esquema, ele que desenha e funciona. Então tem um cara que é pago para isso, com o nosso dinheiro da prefeitura, e ele é muito bom nisso, e funciona. Então se tem aquilo lá, tem alguma razão, mesmo que você não saiba qual é. Mesmo que pareça esquisito ou que pareça estranho. Né? Segundo, pilotagem na defensiva. Tá? O que é pilotagem na defensiva? Pegando aquilo que eu aprendi lá com o Pinheiro lá da Fórmula G, que é o tal, dirija como se você estivesse naquele ambiente que é de guerra, tá? Que é o de VUCA, que em inglês fala-se VUCA, mas se for em português é VICA. Tá? O V é de volátil. O trânsito nunca será igual. Nunca. Você vai dizer, eu faço sempre o mesmo caminho. Não. Você passa pelo mesmo lugar, mas o trânsito sempre vai ser diferente e vai mudar no meio que você está fazendo. Pode mudar a qualquer hora. Né? O U é de uncertainable, né? É incerto. Né? Ele muda e você nunca tem certeza para que lado que ele vai ou o que vai acontecer. E é complexo, C de complexo, muito complexo, tá? Porque tem muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo e que não tem muito margem para erro, né? Não tem, é muito complexo. E é ambíguo, né? Existe uma ambiguidade em relação ao sair de um lugar e ir para outro, que é a nossa meta quando você quer ser transportado. E a ambiguidade vem o quê? Vem do quê? Se eu não estou mais em A, né, estou querendo ir chegar em B, aonde eu estou? Tem até uma piadinha, né, que a gente fala assim, eu falo para os meus filhos, quer dizer, falava, eles ficavam pensando, que eu consigo provar que eu não estou aqui. Certo? Por exemplo, o Dr. João está no banheiro? Não. O Dr. João está na sala dele? Não. O Dr. João está na casa dele? Não. Então, se o Dr. João não está no banheiro, não está na sala dele, não está na casa dele, quer dizer que ele está em outro lugar, não é isso? Se ele está em outro lugar, ele não está aqui. Isso é uma indução a erro, por isso que é ambíguo. Né? Você está sempre meio que num risco. Vai se transportar, é um risco, então previna-se. Né? E estude o trajeto. Então, esse VUCA, ele é retirado do exército, sabe? Eles pensam isso. Pensa bem numa cena de guerra. Tudo é volátil, né? Incerto, complexo e ambíguo. Tanto que, às vezes, morre-se de fogo amigo. Por causa da confusão que é. VUCA. Tá? Mas, se você juntar, observar as regras, pilotar na defensiva e utilizar o equipamento de proteção individual, quando acontecer acidente, porque vai acontecer, é inevitável e imprevisível, vai ter poucas sequelas, poucas consequências, ok? Bom, como não ser o agente causador de desastres? Então tá bom, eu já sei que o acidente vai acontecer, não tem jeito, então eu me previno e me preparo, ótimo. Aí eu só vou tentar reduzir os danos, vamos dizer assim. Mas em relação aos desastres, né? Que aí são causados, eles não acontecem por acaso. Aliás, é uma coisa muito interessante, a estatística do Brasil fala de acidentes, mas não deveria falar de acidente, deveria falar de desastre. É raro o acidente, talvez 10% só. Né? Olha lá, primeira observação das regras estabelecidas por estudiosos do trânsito. Claro, você já está começando bem. Né? Pilotar na defensiva, lembrando que o VUCA é por causa das adversidades do trânsito, não porque nós vivemos numa guerra. Tá? E depois utilização de proteção individual, que pode ser a indumentária de um piloto de motocicleta ou, no mínimo, o cinto de segurança do automóvel. Tá? Depois, mais do que se preparar para acidentes, certo, que podem acontecer a qualquer momento, o que a gente faz para não ser causador de desastre? Aprender, treinar e aperfeiçoar métodos de conduzir veículos, que é a perícia. Saiba dirigir. Mas não é só acelerar, por isso que cada vez menos se usa carro com câmbio. Né?
Está ficando automático. E agora vão vir uns carros elétricos, que é um autorama que você entra no carrinho. É só acelerar, e tem uns que brecam sozinho. Você não precisa nem fazer nada, né? Você só aprender a respeitar as regras de trânsito, né? Mas se você dirige um carro complicado, tem que saber dirigir. Por exemplo, eu não saberia fazer um caminhão, um Scania Vabis sair do lugar. E se eu conseguir fazer sair do lugar, eu não sei se eu sei fazer parar. Então, eu não me meto a uma imperícia dessas, dirigir o que eu não sei, né? Depois, contrariar-se diante das possibilidades de transgredir regras básicas de trânsito. Tá? Porque existem regras que a gente fala assim, não pode virar à esquerda, mas não vê ninguém. Você não viu ninguém. Não é que não vem ninguém, certo? Tem muitos pontos cegos, né? Isso é uma coisa que a gente aprendia andando de moto. Dirija sempre como se você fosse invisível. E se eles te acharem, é porque querem te pegar. Então eu ficava de olho. Cabe uma moto certinha na coluna do carro. Cabe uma moto certinha. Você olhou para trás, não está no foco do espelho, você vira. Tem um ponto no foco do espelho. Ele vai pegar. Então, não faça nenhum tipo de manobra não prevista dentro das regras de trânsito. Não faça, né? Contrarie-se, né? Como eu falo, diante da tentação, né? Outro, cuidar das condições mínimas de funcionamento do veículo utilizado, que aqui é a diligência na manutenção, para não parecer que é negligência, né? Porque, por exemplo, se você freou o carro, mas mesmo assim você avançou na faixa de trânsito e atropelou alguém e o cara morreu, agora, por enquanto, é um homicídio culposo. Você não quis matar, mas causou, certo? Aí o que vai acontecer? O perito, certo? Ele vai medir o tempo que você arrastou o pneu no chão e vai deduzir que o carro poderia ter parado antes, certo? E por que não parou antes? Porque o pneu estava careca. Isso é negligência. Você passa a ser culpado, doloso, né? Você saiu com o carro potencialmente avariado, com o risco de causar um desastre, e assumiu o risco. Então isso deixa de ser culposo para ser doloso. Houve dolo. É dolo eventual, né? Então olha só. Então, pilotagem, segurança para evitar as sequelas de acidentes já é bom. E se fizer isso aqui, não vai causar desastre. Podemos ser vítimas de desastre, certo? Porque é uma coisa interessante, né? Você às vezes está todo certinho, não é? Não é o que a gente ouve dos pais da gente, não é por você, é pelos outros. Mas eu também sou o outro, né? Então a gente também tem que prestar atenção, que nós vamos ver agora aqui como é que funciona isso, né? Como não ser o agente causador de desastre? Então vamos pegar a primeira coisinha lá que nós vimos lá, observação das regras estabelecidas por estudiosos de trânsito. As regras de trânsito ajudam a previsibilidade de movimentação própria e dos outros. Por isso que tem a regra. Por isso que é para andar 50 por hora. Por isso que é para andar 30, porque dá previsibilidade, né? Se eu vou entrar numa preferencial e eu sei que é 50 por hora, eu posso esperar passar. Ou se eu vejo que está numa distância, eu posso entrar na frente. Mas se eu não sei se o cara está a 100 ou está a 20 por hora, vai confundir quem está vendo. Entendeu? Estude as regras, leia as placas que te auxiliam e obedeça-as. As regras não precisam ser decoradas. Está tudo escrito. É só ler as placas. Não precisa ficar decorando. Isso aqui é uma avenida, então aqui tem que ser 50 por hora. Não, isso aqui é uma rua, tem que ser... Não precisa decorar, está escrito. Siga, né? É muito fácil, obedeça, né? O guarda de trânsito, ou o amarelinho, que o pessoal adora chamar de marronzinho, né? É um auxiliar pronto a te ajudar. Multa é o último recurso. Falo isso também porque eu atendo o pessoal da CET. Inclusive as viúvas de alguns marronzinhos que foram mortos por motoristas que achavam que não deviam ter sido multados, né? Um foi atropelado, outro cara desceu e deu um tiro no marronzinho. Ele não está lá para nos... Por que eu trato dos marronzinhos, né, dos amarelinhos? Porque eles só veem desgraça na rua. Quem trabalha no marginal, então, que eu tenho
um que trabalhou muito tempo na marginal, até ele está para escrever um livro, estou cobrando ele aqui, né? Se ele estiver assistindo depois da palestra, né? Que ele vai escrever um livro, Minha Vida Marginal, né? O que ele viu de coisas na marginal, certo? Okay? Por causa dos desastres, não é acidente. Tá? Acidente foi raro, né? Então respeita, conversa com eles, pergunta, chama. Ele está lá para atender, eles vão atender. Eles são treinados para isso. Eles se sentem mal, e por isso que a multa é o último recurso, quando o cara está estacionando embaixo da placa de proibir estacionar. Ele está lá, ele fica olhando para você assim. E você finge que não vê. E sai andando. Ele não tem dúvida, pô. Tá vendo, ele é capaz até de chamar, aqui não pode. Ah, mas eu vou deixar aí mesmo. Tudo bem. Aí é uma coisa interessante, né? É crime estacionar em lugar proibido, certo? Então, aliás, não é crime, é proibido. É, isso. Mas por isso que é proibido. Eu não preciso provar. Não precisa entrar no juiz. A autoridade está lá, ele viu, ele testemunhou, ele te julga, te condena e te executa na hora. Né? Se não pode parar ali é porque tem algum motivo. O engenheiro lá da CET descobriu por que ele não pode parar ali. Né? Não é à toa. Né? Agora você fala, mas não tem lugar para estacionar. Não tem. A indústria automobilística está pouco se lixando onde você vai enfiar o carro. Ele quer vender para você. Certo? E você vai enfiar em algum lugar na rua. E hoje eu estou vendo um monte de prédios sendo construídos, então isso aqui no bairro, aqui no Cambuci, que você fica imaginando, se todo mundo desses prédios tiver um carro, vai congestionar a garagem, né, para sair. Não vai ter espaço, vai entrar em colapso, né? Exatamente. A única lei que nunca conseguiremos desrespeitar é a lei da inércia. Você pode enganar o amarelinho, pode fingir que não viu a placa, mas quando você esbarra na lei da inércia, ela é cruel. Então, se você bater de frente, né, em outro veículo, você vai responder para as leis da inércia. Né? O que as leis da inércia diz? Que todo corpo em movimento tende a manter aquele movimento para sempre. Por isso que quando você faz a curva, você faz assim. Né? Por quê? Porque o meu corpo estava reto. O carro saiu da minha frente, eu quero continuar reto. Agora imagine então quando o carro para de repente. Você vai parar também? O pessoal até brincou, né? Brincaram que inventaram um para-brisa que não quebra. Né? Aliás, não é isso. Inventaram um carro que para instantaneamente. Só não inventaram um para-brisa que não quebra. Porque a pessoa sai pelo para-brisa. Por isso que se usa o cinto. E o cinto garante? Não. Ele só diminui os riscos de lesões graves, mas ele vai dar lesão. Né? Porque dependendo do fenômeno chamado desaceleração, a pessoa morre mesmo com o cinto. Tá? Só uma coisa que eu lembrei, minha avó é super preocupada com o trânsito, assim. Só que ela usa sabe aquelas pinças no cinto? Tá. E falaram que aquilo atrapalha o funcionamento do airbag do carro. Então, se bater, demora muito tempo para o airbag entender que bateu, aí a pessoa... Isso. Isso. A melhor maneira de se usar um equipamento de segurança é não precisar dele. Certo? É que nem que fala, nossa, o capacete é novinho. Eu falei, nunca usei. Sim. Mas você põe ele todo dia. Sim, eu ponho ele todo dia, mas eu nunca precisei dele. Porque precisar é quando você já está num acidente. Ou o desastre causado pelos outros, se você for prudente, né? Vamos dizer assim, né? Então lembre, lei da inércia. Você pode enganar o guarda, pode enganar todo mundo. Aliás, tem aquela piada também, né? Diz que o cara estava no farol vermelho, ele falou, vamos embora. Passou o farol vermelho. Daqui a pouco, uma motocicleta com um guarda pediu para ele parar. Né? Aí ele olhou, desceu da moto, o senhor, por acaso, não viu o farol vermelho? Eu falei, pois é, o farol eu vi, não vi foi o senhor. Né? Não entra nessa. Né? As regras existem, não é para evitar acidentes, é para diminuir os desastres. Tá? Que acidente vai acontecer. Tá? Bom, vamos ver outra coisa. O item número 2, como não ser o agente causador de desastres. 2, pilotagem na defensiva, tal do VUCA. Cuidado, você não saiu para uma guerra. Tá? Mas esteja presente de que tudo é volátil, tudo é incerto, complexo e ambíguo. Tá? No trânsito enfrentamos adversidades, mas não é uma guerra. Porque tem gente que sai como se fosse uma guerra. Né?
do tipo, esse espaço é meu, eu vou tomar conta. Não precisa disso, né? Qual é a sua meta? É sair de A e chegar até B. Enquanto você não chegou, você é não A, não B. Né? Você está no tempo e no espaço, certo? Você pode sumir nesse A, não B ou chegar em B, certo? Adversidades voláteis, certo? Incertas, complexas e ambíguas. A gente nunca sabe, né? A tensão flutuante. Aí como é que você lida com isso? Com o VUCA. Manter a tensão flutuante, né? Que era o que o Pinheirinho falava pra gente lá. Que na moto você já tem um privilégio, porque você não está dentro de nada. Você está em cima. Então você tem uma visibilidade muito maior do que está acontecendo, tá? Então, manter a tensão flutuante. E não só num ponto, né? E não só no espelho, não só para frente, não só no... Não. Atenção flutuante, tentando inclusive enxergar sem ser pela mácula densa do olho, que é qualquer coisa que mexer aqui eu já vou prestar atenção, não importa o que seja. Tá? Então, mãos no volante, certo? Que parece meio óbvio, mas a gente fala que muitas vezes a gente chama isso de psicoagogia, sabe? Não é nem psicoterapia e nem psicopedagogia, é psicoagogia, é falar o óbvio. Por exemplo, alguém vai no meu consultório 2 vezes por ano porque tem verme. Aí eu trato, a pessoa volta 6 meses depois com verme de novo. Aí eu resolvi olhar embaixo da mesa e vejo que o cara está descalço. Aí eu falo assim, puxa, por que você anda descalço? É por isso que você pega verme todo ano. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Nunca ninguém me falou nada. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para quem eu estou conversando. Então, falar para as pessoas, atenção flutuante, mãos no volante, sem distraidores, parece óbvio, mas as pessoas fazem. E não fala nunca, ninguém falou nada. E falar, mas eu falava, mas eu não ouvi, né? E o que é a questão de distraidores? Sons e imagens, tá? Não é só celular. Tem muito desastre causado por ajustar o dial do rádio, certo? Por sons muito altos que me dispersou a atenção e não percebi que tinha alguma coisa acontecendo aqui do meu lado, não é? E seja condescendente com os distraídos, é isso que eu acho que é interessante, tá? O que significa isso? O que eu vejo que eu chamo de defensiva é tentar perceber quem é que não está fazendo o que eu estou fazendo, certo? Porque se ele estiver causando um desastre, eu quero me safar, certo? Eu quero me safar, que é o que acontecia, por exemplo, quando esse professor Pinheirinho falava, quando você for ultrapassar um carro, né, ou quando você estiver aqui na sua direita e tem um carro aqui, fica de olho no pneu do carro, porque se ele fizer assim, ele vai entrar, porque antes do cara manobrar, ele dá uma quicadinha, já desacelera, porque o cara não vai parar porque você tem o direito de passar, não vai. Na moto eu fico olhando no espelho. Onde o cara olha, né? Porque você vê o cara... Isso. No espelho porque ele vai entrar. Isso é ser condescendente com a distração dos outros. Mas evite a gentileza dos jeitinhos, tá? Por isso que eu falo que trânsito não é lugar de gentileza, de regras, de previsibilidade. Não tem jeitinho, tá? Quer dar jeitinho, cuidado, que para as leis da inércia não tem jeitinho. Tá? Depois que você saiu da rota da qual você tinha controle, vai haver algum tipo de lesão, não tem como. A desaceleração lesa, né? Como não ser o agente causador de desastre? Item 3, utilização de equipamentos de proteção individual. Então, olha, lembrando que quando você entra num veículo, não importa qual seja, cabeça, tronco e membros, tudo estará em movimento, apesar de você achar que não. Certo? É como as pessoas falam assim, às vezes você está passando, hoje não é difícil, né, passar de 200 por hora, aí o guarda vai lá, te para, certo? E fala assim, olha, aqui na estrada só pode andar 80. Tá bom. Aí você começa a andar 80, você tem a nítida sensação de que o tempo e o espaço não passam, certo? Porque na sua mente ficou gravado recursos para sobreviver a 200 por hora. A 80 parece que está parado, não parece? Né? Desce do carro a 80 para você ver. Se você passa de 80 por hora, a cada 20 quilômetros a mais de 80, dobra os riscos. Então 100 é dobrado, 120 é dobrado. Por quê? Porque você já começa a entrar nas questões da inércia que são implacáveis. É implacável, a inércia é implacável. Tá?
Olha lá, cinto de segurança até para comprar pão na padaria. Por que eu falo isso? Porque o pessoal fala, mas eu só vou até ali. Né? E é quando acontece, você fala, mas eu não estava nem correndo, mas alguém distraído bateu em você. Tem uma cena de um filme, que eu não lembro qual é, que mostrou bem o que acontece quando você está tudo certinho, certo? E um cara, de propósito, certo? Só para provocar o cara, bateu na traseira dele, assim, pá! Quando o cara fez assim, todo mundo bateu a cabeça, né? Todo mundo, porque fez assim, ó, né? Não deu nem tempo de airbag, não deu tempo nada. E teve cortes, e sangrou, e machucou, torceu o pescoço. Então a inércia não é só de frente, tá? A inércia é 360 graus, para todas as direções e sentidos, tá? Então cinto de segurança sempre, tá? Capacete e indumentária antiabrasiva até para a voltinha no quarteirão, né? Ah, mas eu vou botar a luva só para ir... Você já caiu de moto e ficou arrastando a mão no chão, né? Na nossa época tinha um cara que também lá da Fórmula G, que o nome dele era João Sem Bunda. Porque ele tinha naquela época das 7 galo, né? Que falava 750 cilindradas, né? A pessoa que é mais da minha época lembra disso, né? O cara caiu sem equipamento, foi arrastando a bunda e perdeu parte dos músculos da bunda. A gente falava que era João Sem Bunda, né? E a gente ficava tudo olhando para ver se não tinha bunda mesmo, né? Porque é abrasivo, né? Não tem como você cair e não se ralar. Então, olha, o EPI não evita acidentes, mas protege das sequelas mais graves. Tá? Ele não evita, mas protege. Até um certo ponto, porque depois de um certo risco de velocidade, nada protege. Nada protege. Né? Como não ser o agente causador? Item número 4. Aprender, treinar e aperfeiçoar métodos de conduzir veículos, que é ser perito. Então, olha que interessante. Quando você faz aquele curso, como é que chama isso? Aquele CFC, para aprender a dirigir, você não está aprendendo a dirigir, certo? Você só está aprendendo a fazer aquele negócio andar, certo? Aquilo não é dirigir. Ah, mas tem simulador. Tem, eu fiz tantas aulas. Sim, mas isso é apenas a apresentação ao veículo. Você não tem prática. Não está internalizado na sua mente reflexos. Não está. Você ainda tem que ficar pensando. Eu lembro que tinha um colega, não sei se você conheceu ele, o Rui. Meu pai lembra do Rui, lá do Jaguaré. O Rui José de Oliveira Ferreira. Ele era instrutor de automóvel. E ele achava engraçado quando ele tinha que dar aula para idosos, né? Porque o idoso decompõe o movimento. Então ele ia ensinar só, então agora só pode engatar a primeira. Então o que eu só tenho que fazer? Apertar a embreagem. O que ela fazia? Ela olhava para a embreagem, pisava na embreagem, olhava para o câmbio, colocava a primeira e depois começava a acelerar e soltar. É natural do idoso, não é velhice. É natural decompor o movimento. Só que ela não pode fazer isso na rua, né? Parar, olhar para o pedal, depois olhar para o câmbio, depois não tem isso, não tem esse time, né? Então tem que aprender sim, tem que ter um começo e depois é praticar. Então o curso obrigatório é apenas para dizer oficialmente que alguém me ensinou, mas que eu sei dirigir, isso não significa, não é estar habilitado significa agora você pode causar desastres, certo? Certo? E por um ano que ninguém te pega causando desastre, porque senão você perde a sua carteira, né, que é a provisória, certo? Agora, existem os cursos de pilotagem não defensiva, que aprimoram por adestramento repetitivo. Então eu lembro que na Fórmula G era uma coisa muito interessante, o que tinha uma pequena pista que era desse tamanho, mas reproduzia as principais situações de inabilidade de um motociclista recém-chegado, sei lá. Então tinha um lugar lá que era uma subida, um plano e uma descida. Só para o cara saber sair com a moto na subida. Né? Tem toda uma técnica. Como controlar a moto em baixa velocidade? Como é que você faz? Você fica fazendo assim, que nem bicicleta, né? Para não cair? Não tem como controlar. Né? Como frear numa situação de emergência? 70% o breque da frente, 30% de trás. Né? Você fala assim, então você está vendo, olha, vai ter um acidente. Como é que era? Era 70 na frente ou era 70 atrás? Tem que ser automática a coisa. Primeiro é uma informação, depois tem que treinar. Então a gente fez várias vezes, até a gente ser aprovado pelo Pinheirinho. Né? E dane-se a CNH, porque a CNH é um documento que você até compra.
infelizmente, né? Depois dos cursos de pilotagem, um adestramento repetitivo, eu falei, consolida os reflexos condicionados. Sim, fica automático. A ponto de que, de algum tempo dirigindo, você é capaz de sair do ponto A, chegar no ponto B de maneira tão automática que quando chega no ponto B, você fala, puta, eu não lembro de ter chegado até aqui. Porque você estava pensando, elaborando um relatório que você ia falar na reunião, discutindo mentalmente com alguém, e foi tudo no automático. Foi tudo no automático. Quando você chegou lá, você falou, puxa, será que eu parei naquele farol? Não lembro. Fica até escrito, será que eu fechei o portão de casa? Eu não lembro nem de ter aberto. Será que eu passei com o carro por cima? Fica assim, porque é tão automático, não é? Isso é bom, tá? E fazer uma reciclagem periódica. Por que reciclagem periódica? Evita o que nós chamamos de síndrome do comandante, que é uma coisa que é falado dos pilotos de avião. Eles ficam tão confiantes que já não olham mais no painel, né? Faz voo cego, porque eles estão confiantes. Não, nunca confie, né? Então eu lembro que uma das coisas que aconteceu, o pessoal com a síndrome do comandante, era uma coisa interessante. Os comandantes ficam no avião muito tempo, certo? E achata a nádega, né? E eles perdem a sensibilidade como é que chama isso? De propriocepção, né? Então, muitos comandantes naquela época davam comandos para o avião conforme eles sentiam na bunda como é que estava a nave, que era uma questão de vibração, né? Como eles ficavam muito tempo sentados, perdia isso. E como eles confiavam no mundo, eles ficavam esperando. A bunda não falou nada, então não vou deixar não vou baixar o trem de pouso. É excesso de confiança isso, entendeu? Naquela época era meio assim, né? Hoje eu não sei como é que eles fazem, deve ter tudo eletrônico, né? Sei lá. Deve ter uma bunda mecânica, eletrônica, sei lá. Então a reciclagem periódica é interessante, tá? Tanto de normas, que às vezes mudam, como de técnicas, tá? É bom treinar diferente, tá? O número 5 é como não ser agente causador de desastres, tá? Porque acidente não tem como evitar, né? Contrariar-se diante das possibilidades de transgredir regras básicas de trânsito. Primeiro, as leis da inércia continuam valendo mesmo que ninguém esteja olhando, certo? Então é uma coisa interessante que eu notava também, que eu comecei a andar de moto, eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu notava como as pessoas mudavam a maneira de dirigir à noite, diferente de dia e diferente de sábado e domingo. A impressão que dá é que as leis mudam nesses dias. Não, a lei não muda, muito menos a lei da inércia, certo? Sabe aquela coisa do tipo, é 7 horas da manhã, não tem ninguém. Vai ter naquele horário, naquele momento que você decidiu, vai ter alguém, né? Nada é tão urgente que não possa ser calculado com calma para ser executado com segurança. Essas são normas da CIPA, né? Para evitar acidentes de trabalho. Aqui é a mesma coisa de trânsito. Está atrasado, assuma o atraso. Ou não vai mais, certo? Mas não fica querendo compensar no trânsito, não faz sentido isso, tá? Calcule o seu caminho. Hoje tem o Waze, né, que ajuda a gente a calcular o caminho. Eu sou da época do Guia 4 Rodas, aquele livrão enorme que se abria assim, não é? E tinha que ficar folheando, né? Então eu fazia isso antes de sair. Eu olhava, fazia todos os caminhos e pegava algumas alternativas e tentava decorar, né, para não ter que decidir, ou então eu parava para decidir, né? E calma para executar, né? Nada tem pressa, tá? O mundo não vai acabar. E aliás, se acabar, tudo bem, a gente reencarna em outro planeta e pronto, mas não como suicida inconsciente, né? Tá bom? E lembre-se, sempre, ao sair de carro, você saiu de casa. Quem faz as regras não é você. E aqui eu coloquei, olha, quanto maior a velocidade, maior o risco de desatenção. Melhor atrasar do que não chegar. Certo? Número 6, como não ser o agente causador, cuidar das condições mínimas de funcionamento do veículo utilizado. Diligência, para você não ser pego por negligência. Então o Pinheirinho ensinava para a gente, todo dia de manhã, antes de sair com a sua motocicleta, faça o 8. Eu falei, o que é o 8? Com a motocicleta desligada, ele falava assim, você do lado dela, do seu lado direito, você faça um 8. E vá olhando tudo que acontece com ela, para você ver se tem alguma coisa solta, algum jogo que você não viu. Não vai descobrir que ela está com problema quando você já estiver na rua.
E por que é 2 vezes o 8? Um 8 de um lado e um 8 do outro lado. Porque quando você faz assim, eu já vi isso, como já aconteceu com a minha moto, eu fiz assim, fiz do outro, o eixo de trás saiu. Eu tinha andado sem a porca do eixo e não tinha percebido. Quando eu fiz assim, ele escorreu. Lubrificadinho, ele escorreu, caiu. Eu falei, caramba, se tivesse saído, né, com a moto. Ou cabos, luzes, né, não vai querer consertar no meio do caminho, né? Bom, o que significa isso? O piloto deve ter a sensação plena de controle sobre o veículo em qualquer circunstância. Ele não pode achar, por exemplo, esse dia eu estava vendo um senhor, que nem um fusquinha do meu pai, ele estava na rua dirigindo, um chapa preta. Aí eu comecei a olhar assim, uma folga na direção, desse tamanho assim, ó. Né? Ele fazia assim para o carro ir reto. Eu falei, caramba, se ele precisar de alguma... Se ele não tem esse esquema na cabeça, porque a gente vai se acomodando com o defeito do carro, né? Se ele não tiver esse esquema na cabeça, ele vai bater. Se ele veio de um carro mais moderno, ele não vai contar que tem a folga. Era como também acontecia com um colega meu, Vanderlei, lá da época da minha juventude, que ele montou uma oficina. Então ele falava que tinha muitas pessoas que por falta de dinheiro não faziam manutenção na moto. Então quando eles tinham dinheiro, levavam a moto tão torta, que o Vanderlei deixava ela certinha, novinha. Aí o cara subia na moto, dava uma volta por trás e voltava. Pô, essa moto está pior de quando eu deixei. Aí o Vanderlei falou, não, quem está torto é você. Você se acostumou a dirigir assim na moto, quando eu deixei ela reta, você acha que ela está torta. Né? Você está torto, eu não tenho alinhamento de piloto aqui. Ele falou, você se acostuma a dar o que é certo. E isso acontece. Você se acostuma ao defeito. Tá? Depois você conserta o carro, causa desastre por causa do carro bom. É igual a altura de embreagem. Exatamente. Igual a altura de embreagem. Você fica acostumado com ela lá embaixo, quando o cara ajusta, o carro sai pulando, ou não sai, né? Bom, características originais do veículo foram calculadas por engenheiros. Evite adaptações. Não teve um cantor que morreu porque trocou as rodas do pneu? Pois é, achando que era bacana, né? Pode até ser bacana, mas a lei da inércia não acha bacana. O rebaixado já é para tentar evitar acidentes, desastre causado por excesso de velocidade. Né? Já é uma tentativa de... Aí, olha o que o Pinheirinho falava para a gente. Você gosta de corrida? Eu falei, gosto. Você gosta de velocidade? Gosto. Então, na minha época, ela era... Vai lá falar com o Expedito Marazzi, que era o cara que dava curso de pilotagem naquela época, né? Faz um curso em Interlagos, aluga uma moto de velocidade lá, participa de uma corrida, e eu sei que o Marazzi só vai exigir que você chegue até o fim da corrida, não precisa nem ganhar. Não pode chegar por último, né? Empurrando a moto, ele vai te dar o certificado, se você chegar até o fim da corrida. Porque se você gosta disso, tem lugar para isso. Rua não é lugar de competição, né? Então, aí as pessoas mudam o carro achando que vai ficar mais bonito. E aí vai um aviso aos navegantes aí que adora carro e acha que vai ser bonito comprar o carro último modelo e ainda colocar uns adesivos, umas rodas. Não. Você já notou que você coloca um monte de coisa diferente no seu carro e você cruza com um igualzinho? Com os mesmos equipamentos? Então, a gente que é tonto de comprar equipamento para carro achando que vai deixar ele diferente. Não é tudo igual. Né? Hoje eu falo para as pessoas, é muito mais difícil manter a originalidade do que ficar enchendo de acessórios para parecer bonito. Né? Outra coisa, acessórios no carro só devem ser acrescentados para melhorar a dirigibilidade. Evite penduricalhos. Então as pessoas ficam pendurando coisa e põe adesivo aqui, põe adesivo ali, e fica perdendo visibilidade, aquele negócio fica batendo na tua cara. Né? Por exemplo, era uma coisa que acontecia na época, que eu lembro, quando lançaram o Chevette. Falaram que era carro para moças. Acho que quem é mais antigo lembra disso, né? O Chevette. Tá bem, legal. Aí, além de ser carro de moça, era muito econômico, porque estava na época de 1970, crise do petróleo, aquelas coisas todas, né? Aí uma moça tinha comprado o Chevette, gostou muito do carro, estava falando, mas esse carro é muito gastão. Eu falei, não é possível ser gastão. Aí vai lá e troca, muda o giclê, não sei o que, do carburador, faz não sei o que, e gastando. E muda não sei o que, faz ali, né, e gastando. Aí o cara falou, deixa eu ver a senhora dirigir. Né? Deixa eu ver como é que a senhora dirige. Não teve problema nenhum. Né? Aí falaram, ela dirige muito bem. Aí o cara falou, não, deixa eu ver uma coisa, eu quero ver de novo. Aí eu quero ver ela desde o zero. Eu falei, a senhora entra no carro,
né? Ele foi para lá, agora eu quero que a senhora ligue o carro. O que ela fez? Ela puxava o afogador, pendurava a bolsa e saía andando com o carro. Aí ele falou assim, a moça é burra? Não, faltou psicogogia. Quem disse que as pessoas têm que saber que aquilo é só para ligar o carro e não é uma coisa, um acessório de pendurar a bolsa? Não é um carro de moça? Então, acessórios só para melhorar a dirigibilidade. Então, talvez as pessoas gostem de vidro elétrico, isso ajuda na dirigibilidade, né? Portas que fecham sozinhas, essas coisas ajudam na dirigibilidade, né? Câmeras, essas coisas ajudam, mas não vai fazer você parecer o super-homem, né? E outra, não é necessário conhecimento de mecânica. Faça revisões periódicas em serviços especializados. Você não precisa saber mecânica. Os caras falam, olha, você tem óleo para andar 10 mil quilômetros ou um ano. Tá bom, a cada um ano você para o carro, a cada 10 mil você para. Você não precisa nem saber, não precisa nem esperar quebrar, não precisa ficar na rua, né? Aspectos, agora nós vamos entrar nas coisas mais loucas, que a gente já falou aqui, dos 6 itens que estavam aqui, ó, certo? De como não ser agente causador de desastres. Aí eu esmiucei cada um deles, tá? E agora eu vou falar da parte psicológica dos condutores, tá? Bom, primeiro, direção e poder, né? Sensação de plenitude, de autocondução da vida, né? Parece que isso é meio símbolo de adolescente. Poder dirigir carro, eu dirijo a minha vida, né? Então precisa tomar um certo cuidado, né? Por isso que seguro, até uma certa idade, seguro de automóvel é mais caro. Porque o risco de um jovem causar desastre é muito maior. Pelo quê? Porque eles são burros? Não. Eles não têm noção de perigo. E o que é noção de perigo? Não vai acontecer comigo. Eles sabem, mas não vai acontecer comigo. É tanta energia, tanta vontade de viver, que eles querem testar, né? Na minha época, o pessoal tirava racha na marginal do Pinheiros, do lado da Raia Olímpica, que eles chamavam de tapetão, né? Que era o asfalto mais lisinho que tinha. Que carros que tinham na época? Opala 4100, Brasílias 2.0, Fuscas 2.0, é o que corria, 660 por hora, talvez, sei lá, que hoje é meio ridículo para qualquer modo, em termos de velocidade. E aí uma vez, eu comentei com eles, que eu falei, você já pensou se você espirrar a 160 por hora? Eu falei, qual o problema? Você andou pelo menos uns 200 metros que você não viu onde você estava. O pessoal fazia uns roirão assim, porque eles não tinham pensado sobre isso, né? É tamanha vontade de ganhar a corrida, de ser o bacana, que é próprio do adolescente, não é errado. Só que ele não tem a noção do perigo, né? Ou a perigo da noção é menor, né? Outra, direção e exposição. Então, aumenta a sua visibilidade. Tem pessoas que acham isso bom, né? Agora eu tenho meu carro, né? Ou tem gente que acha isso ruim, que é o medo de dirigir, que é o medo da exposição. Vai estar todo mundo me vendo fazendo barbeiragem, né? É muita exposição, tá? Direção e anonimato. Tem muitas pessoas que entram no carro e acham que porque está dentro do carro, ninguém vai ver o que ele está fazendo. Como eu falo, como se estivesse na sala da casa dele, clicando o Netflix, né? Direção e neuroses. Levar para o carro raivas, culpas, medos e compulsões ao volante. Então, você já pensou, você vai no carro com raiva de alguma coisa? Né? Você vai dirigindo com raiva. Você vê no trânsito, a Sim. pessoa quando é agitada. Sim. Eu percebo. Sim. Tem pessoas que vão com culpa. Sabe? Tipo assim, bem que eu poderia cair da ponte e morrer, porque eu não presto. Né? Vai causar um desastre. Medos. Né? Também a pessoa é tão ansiosa e medrosa que ela acaba causando acidente. Né? Por exemplo, andar devagar não é segurança. Tá? Dependendo de onde você está, você tem que saber, por lei, que a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Às vezes as pessoas estão tão devagar que as pessoas falam assim, não, mas eu só estou devagar. Não, você está estacionado em alta velocidade. Porque se vier uma pessoa numa velocidade normal, vai abalroar você pela traseira com muita energia, como se você tivesse parado. Não importa se você está a 20 por hora. Um cara bater a 50 atrás de você, bateu a quanto? A 40. Né? É só você diminuir, né, a velocidade do que estava devagar com o que estava andando. Mas vai ser uma velocidade, como se ele tivesse parado. Por isso que eu falo, não estacione em alta velocidade. Está andando devagar porque não está achando endereço? Para.
né? E olha, né? Ah, é lugar perigoso? Não pare, vá embora. Ah, mas o meu compromisso? Perdeu. Perdeu o compromisso, ligou, me perdi, não cheguei, ah, mas você nem fez força, fiz, mas não quis causar acidente. Direção e as neuroses, né? Direção e psicoses, né? Porque neurose, resumindo, né? O neurótico é aquele que vê a realidade, mas não se conforma com ela. Por exemplo, você chega para o neurótico e fala para ele assim, olha, 2 e 2 é 4. Tem coisa mais exata do que isso? Não. Só que o neurótico olha assim, ele já começa a ficar angustiado, ansioso. Mas por quê? Qual o problema? Olha, eu sei que 2 e 2 é 4, mas eu não me conformo com isso. O neurótico, ele não aceita a realidade como é, tá? E vive nela e vive angustiado. O psicótico, ele enxerga a sociedade e as coisas como ele quer, não interessa se você aceita ou não. Se você falar para ele 2 e 2 é 4, ele até é capaz de concordar com você, porque na cabeça dele 2 e 2 são 2 patinhos na lagoa. Para ele é 2 patinhos na lagoa. A realidade dele interna sobrepuja a externa, tá? Então, normalmente psicóticos podem ter sintomas de persecutoriedade, sabe, autorreferência, né? Então você para do lado dele e olha, né? Ele já desce do carro. O que é que você olhou para mim? Né? Não olhei para você, eu olhei o farol ali que eu vou entrar ali. Vai explicar para o psicótico, né, uma coisa que ele acha que é verdade, né? A persecutoriedade, achar que está sendo perseguido, né? Que eu acho que foi o que matou os amarelinhos, né? Ninguém está perseguindo você. É como eu falo às vezes, a pessoa fala, às vezes eu estou no carro, e às vezes fala, você viu, o cara te fechou. Isso é verdade. O nome dele é José da Silva Pinto, o RG dele é no tal, e ele me avisou que ele ia sair hoje de manhã só para me dar uma fechada. Não, no trânsito é VUCA. Nunca é pessoal as coisas, nunca é. Então, não morda a isca, né? Não seja persecutório. E questão de euforia, né? A questão do cara ter confiança demais. Eu passo, eu vou, eu fiz um curso de corte e costura, eu vou colocar tudo e acaba causando um desastre, né? Isso é euforia, né? Direção e psicopatia, que já não é nem neurose nem psicose, são traços anormais de caráter. Psicopata. Tem psicopata que dirige muito bem. A falha de caráter dele não impede a coordenação motora dele. Só que pode ter condução agressiva, certo? Ele quer sair para causar alguma coisa. Ele fica esperando, né? De repente ele vê uma senhora sozinha na estrada, ele não tem dúvida, ele dá uma brecada só para a velhinha bater atrás dele, sair da cama e vai continuar, ele dá risada. E ele filma, né? Filma, porque o psicopata tem essa falha. Ele gosta de mostrar os troféus dele, que é provas contra ele, né? Ele gosta de mostrar, né? Direção intimidadora, né? As pessoas os psicopatas gostam de intimidar os outros, né? Com o tamanho do carro, buzina, sabe, umas coisas que... Aliás, acho que buzina é a coisa mais mágica do mundo, né? Porque você buzina, as pessoas somem da sua frente, não é? Você buzina, o farol abre, né? Não. Buzina não muda nada. É como se você... Pois é, isso. Eles ficam esperando 1 milissegundo que abriu o farol e buzina, né? É uma coisa interessante isso. E existem os justiceiros, tá? Existem os traços anormais de caráter, que são os justiceiros. São os caras até que têm uma boa intenção, que eles querem que o trânsito funcione, só que eles acham que são autoridade, né? Começa a querer forçar as pessoas a fazer certo, né? E a direção em álcool e outras drogas, né? Lembrando que é dolo eventual, né? Isso não combina, tá? Nunca vida certo. Nunca. Resumo, para a gente poder ir embora dirigindo calmamente, certo? Resumo, acidentes são raros e imprevisíveis. Se decorar já está bom. Acidentes são raros e imprevisíveis. Desastres são causados e com maior frequência. O que a gente tem no Brasil, e é interessante, no Brasil não se morre de alcoolismo, é uma coisa muito interessante. Morre-se de politrauma, né? Vai lá no atestado de óbito, tem que colocar 3 coisas, né? O que matou a pessoa foi um choque hemorrágico. Mas o que fez ela perder tanto sangue foi um politrauma, né? Não é isso. Vai falar, foi o rompimento de vísceras parenquimatosas, arrebentou o fígado e o baço.
Depois, o que causou isso? Um politrauma. Só que não vem escrito aqui que foi acidente de trânsito e que foi causado por estar alcoolizado. Então, no Brasil, ninguém morre de alcoolismo. Né? E ninguém morre de desastre. Porque não vai. Não vai. E não vai também escrito que foi por desastre de trânsito. Né? Olha lá, ao sair de carro, você saiu de casa. Aí uma brincadeira. Banco não é sofá e para-brisa não é tela. Nem de TV, nem de PC e nem de smartphone, certo? Por mais que você ache que aquela tela, aquilo aí, você está clicando e desviando, não é, tá? Quando a realidade aparece, é lei da inércia nua e crua, ok? O celular é 2 segundos, né? Sim. Não dá, é coisa que não combina. Sim. Leis de trânsito proporcionam previsibilidade sobre a movimentação de veículos, não improvise, certo? As regras é para todos e é igual para todos, então é mais previsível. Mesmo assim, você pode se distrair, certo? E aí você tem que ficar esperto para ver quem distraiu, para você não ser envolvido num acidente que o outro iria causar com você, certo? Isso é a defensiva sem achar que é guerra. Tá? Respeite as leis de trânsito, mesmo que o guarda não esteja vendo você. As leis da inércia não perdoam, certo? Ao perceber que está emocionalmente alterado, não dirija. Está com raiva, está emocionalmente ruim, não sai. Né? Eu lembro quando a minha irmã mais velha ficou doente, que a gente teve que levar correndo para o hospital, isso faz muitos anos. Ela tinha 17, eu tinha 13. Acho que o meu pai que levou dirigindo. E alguém falou para ele, nunca faça isso. Você está emocionalmente preocupado com a sua filha, chama o táxi. Né? E hoje é tão fácil, né, meu? Hoje, eu vou estar falando, desistam de ter carro. Carro não vai valer mais nada. Se puder já vender agora, venda, porque depois você vai ter que jogar no lixo ou largar na rua com, como é que chama? Com o chassi raspado, para ninguém saber que era teu. Tá? Porque ninguém vai mais querer carro. É lixo eletrônico, lixo tecnológico, porque hoje em dia empresas vão ter e vão alugar para nós. Né? Bom, então, olha, aqui vem essa coisa interessante. Se você estiver mal emocionalmente, não dirija e denuncie condutores doentes. Né? Denuncia. Você percebeu que alguém está errado? Eu faço isso. Eu paro no primeiro carro e me identifico e falo, tem um indivíduo que vai passar daqui a pouco, um carro azul, de chapa tal, que ele está furioso. Cara. É melhor vocês pararem ele antes que ele pare alguém. Eles fazem isso, eles param, a pessoa se acalma. É só isso, não vai ser multado, não vai ser nada. Nunca dirija sob efeito de álcool e outras drogas. Dolo eventual é lei, tá? Já não é mais, como é que chama isso no direito? Não é mais discussão. Hã? Não é mais controverso. É isso, é lei, é crime, né? E aqui, ó, denuncie condutores alterados. Não sei se você já viu na internet, tem um cara de um alcoólatra, né, tentando abrir o carro, ele não consegue. Aí aparece um cara, né, andando assim, vendo ele fazendo isso. Aí ele pega a chave do cara, né, e joga longe. A gente pensou que ele ia abrir a porta pro carro. Não, ele jogou longe a chave. Não, você não pode dirigir, cara, né? Isso. Não saber dirigir, não querer dirigir e não ter carro não é feio nem bonito. O bom é estar vivo. Certo? Então eu tinha um colega meu da faculdade, que é o Aran, e o pai dele, ele é iugoslavo, é armênio, mas que morava na Iugoslávia, né? Então na época ele não sabia falar muito bem o português. E eu lembro quando a gente pegou um táxi, ou ele me contou que pegou um táxi, que ele não sabia falar português, então ele tinha medo de acidente, porque ele sabia como é que era o trânsito aqui do Brasil, certo? Então ele não falava certo, mas dava para entender o que ele falava. Ele chegava para o motorista e falava assim, olha, vai devagar, porque eu estou com pressa de estar lá, né? A pressa, ele usou errado, né? Ele estava com muita vontade de estar lá. Então, vai devagar, porque eu estou com pressa de estar lá. É tipo, ele quer chegar lá, mas ele não sabia falar, ficava engraçado. Vai devagar, mas vai com pressa, porque eu estou com pressa. O que não vai eliminar, certo? Você não ter automóvel e você não dirigir, não vai eliminar a diferença entre acidente e desastre. E aí você pode exigir, né, do condutor que está te levando o comportamento adequado
para você sair de A e chegar em B. Porque enquanto você não chegou em B, você é não A, não B. Não A, não B pode virar uma estatística de desastre.